Olá, pessoal, voltando aqui, tá? Aqui foram os dados experimentais que a gente obteve lá no experimento, no segundo T01. Os meninos do segundo T01, né? As meninas, meninos, principalmente as meninas aí do segundo T01, elas lideram aí, né? Na parte da minha disciplina, eu acredito que são muito dedicados aí a qualquer disciplina da escola, tá? Mas tem muito talento aí na área de exatas. A gente tem aqui os períodos, também os meninos, também tem meninos muito bons, mas os meninos estão muito preguiçosos, tá? A gente tem aqui os períodos de oscilações, lembram lá? Para 44 centímetros, né, de comprimento do barbante, a gente teve 13 segundos e 79, né? Para 66, o Marcelo é um bom estudante, aí também acompanhou o experimento. Tem o Luanderson, mas ele não quer participar aí do simpósio que vai ter lá na UFAL. A gente tem aqui para o barbante de 66 centímetros, a gente teve um período de 16,45. Para um comprimento de 77 centímetros, a gente teve 17,8 segundos. Para um comprimento de 86 centímetros, a gente teve 18,51 segundos. Isso aqui se foram para 10 oscilações, tá, pessoal? A gente fez 10 oscilações, né? Quem lembra? Os estudantes fizeram, a gente pegou uma média dessas 10 oscilações. Né? E para um comprimento de 97 centímetros, foi 20 segundos, tá? Foi 20 segundos. Deixa eu botar até aqui a unidade em segundos. Para uma oscilação, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, jogar aqui no Excel, botar esse valor aqui, tá? Dessa coluna, e dividir por 10, né? Porque o período de uma oscilação vai ser o período de 10 oscilações dividido por 10, né? Então, eu já faço esse cálculo aqui, dá 1,37 segundos até 2 segundos, né? Por que eu faço 10 oscilações? Porque é mais fácil contar, né? 10 oscilações, que vai dar 3,79, do que contar só uma oscilação que dá 1,37 segundos. É muito mais difícil você fazer uma observação exata para uma oscilação apenas. Então, a gente faz 10 no meu experimento e divide por 10, tá? E aí a gente vai ter o período de uma oscilação. O comprimento foi em 44 centímetros. Mas se a gente observar, né, voltando um pouco lá para a teoria, eu vou botar até aqui no lápis, vou voltar aqui, para a gente ter esse... Deixa eu pegar aqui, né? A gente tem o seguinte, né, que a gravidade, né, pessoal, só lembrando, a gravidade, ela é em metros, a unidade dela, né, experimental lá, como eu falei, para experimentos robustos, deu 9,82 metros por segundo ao quadrado. Então, faz muito mais sentido eu pegar esse comprimento de centímetros e converter logo para metros, porque aí eu vou deixar o valor, né, nas unidades que são mais utilizadas, tá? Que é o metro. A gravidade é em metros por segundo ao quadrado, não é em centímetros por segundo ao quadrado, tá? Mas poderia colocar em centímetros por segundo ao quadrado, mas vamos deixar em metros já, porque na literatura em metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou aqui, como é que eu faço para converter 44 centímetros em metros? É fácil também. Um metro, ele tem 100 centímetros. Então, um centímetro, ele tem 0,1 centímetro equivale, né, a 1 metro dividido por 100, tá? Então, 1 centímetro, então, é só eu pegar aqui de novo, pegar esse valor aqui e dividir por 100, que eu vou ter o valor em metro. Então, 1 centímetro equivale a 0,44 metros. Aqui nesse programa ele é interessante que ele já faz automático, tá? Quando eu arrasto assim, ele vai calculando o valor para cada um dos valores dessa linha aqui, tá? Por exemplo, 67 dá 0,66, 77 dá 0,77, 86 dá 0,86, tá? E para fazer a raiz quadrada, que é isso que a gente vai estar utilizando lá, tá vendo aqui? Retorna a raiz quadrada de um número. Então, eu já vou colocar aqui no meu programa, pegar esse valor e tomar a raiz quadrada dele. Tá? E aí deu 0,66, por exemplo. Isso aqui é em raiz de metros, tá? A unidade aqui, tá? Mas isso aí não vai importar muito lá nos nossos dados. Porque aqui a gente quer
o período de oscilação, que é essa tabelinha aqui, tá? Eu vou até identificar ela aqui em amarelo. Então, a gente vai pegar esses dois dados, tá? O período de oscilação, que é esse dado nessa tabela D aqui, nessa coluna D, para a raiz quadrada do comprimento, que é essa tabela aqui, tá? Eu vou pegar esses dados e vou jogar lá em um programa que eu posso fazer isso de maneira mais... os gráficos, tá? Eu posso colocar o meu gráfico. Tá? Eu tenho um programinha aqui e eu vou fazer isso agora. Então, pessoal, esse aqui é o programa, tá? O programa Origin Pro, que eu já apresentei vocês na sala de aula. Lembra lá que a gente fez aquele gráfico da gravidade que a gente tentou medir com as garrafinhas PET, né? Que a gente colocou o líquido e jogava a garrafa de determinada altura. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Aqui eu vou nomear aqui como o período, o tempo T, né? Em segundos, que é o período de oscilação, tá? Aí eu vou pegar lá no outro gráfico, vocês não estão vendo aqui, vocês já sabem os valores, e eu vou jogar aqui nessa tabela, tá? Opa! Aqui está copiando o nome também. Vou deletar até aqui essa parte aqui. O melhor, tá? Lembra lá que foi 1,37, 1,64, 1,78, 1,85 e 2 segundos. Eu vou até nomear aqui, porque aqui vai ser o meu eixo Y, tá? Eu tenho que chamar aqui de eixo Y. Isso aqui vai ser o meu eixo X. Eu vou pegar os dados também para raiz quadrada do comprimento. Vou colocar aqui, lembra? 0,66, 0,81, 0,87, 0,92 e 0,98. Isso aí foi a raiz do comprimento. Vou botar aqui raiz do comprimento. Aí, que é raiz de metro, né? Essa é a raiz de metro. A unidade. Né? Mas isso aí não importa muito, tá? A única coisa que eu quero desse... é que eu vou botar até o período mesmo. Período de oscilação. Beleza? Ok. Agora eu vou selecionar aqui essas duas tabelas, essas duas tabelas aqui, essas duas colunas, e vou plotar aqui, ó. Ele vai plotar um gráfico desses dados, tá? Eu vou plotar aqui o gráfico desses dados, olha. Basicamente uma reta, tá? Uma reta, tá? Olha aqui, ó, período de oscilação, tá? E a raiz do comprimento. Veja que o programa ele já coloca os nomes, tá? Aqui a raiz do comprimento, de oscilação, período de oscilação e raiz do comprimento, tá? É igual, unidades de raiz de metro aqui em segundos. Para fazer o ajuste, eu venho aqui em análise, venho em fitting, que é um ajuste, e faço um ajuste linear, tá? Eu vou utilizar o último utilizado, tá? Que é exatamente para os parâmetros que eu quero. Bom, vou fazer um ajuste aqui linear, e aí ele vai dar um conjunto de dados para esse ajuste. Tá? Vocês vão ver aí. Tá vendo aqui? Vou apertar aqui yes. Voltar aqui para o gráfico. Cadê o gráfico? Na verdade, eu não deveria ter colocado aqui. Deixa eu ver aqui. Fez o gráfico aqui. Vamos voltar aqui para o gráfico. Olha aqui. Esse aqui é o meu ajuste linear, tá, pessoal? Esse aqui é o meu ajuste linear. Vocês estão vendo algumas informações aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui a equação? Ó? Olha aqui a equação da reta, olha aqui. Olha aqui a equação da reta. Se vocês verem aqui, vou até maximizar aqui. Deixa eu maximizar aqui antes de... O programa é muito eficiente, ele já faz tudo automático, tá, pessoal? Vou puxar para cá. Tá vendo aqui? Ele fez um ajuste de equação, equation, equação em inglês, tá? Vai ser um y, que é função de x. Aqui é o a, né? A interseção aqui vai dar zero, tá? Aqui eu já calibrei para dar zero, que é a nossa equação lá do período. O b é a inclinação, tá? E deu 2,02. Esse aqui é o meu m, tá, pessoal? Esse é o meu m aqui, ó. Esse aqui, esse valor aqui, ó, é o meu m que eu vou utilizar para calcular a gravidade, tá? Aqui é o valor de x, né? Que seria o valor da raiz de comprimento, e aqui é o período, tá? Que seria o período, e aqui é a raiz de L, né? A raiz de comprimento. E aqui é aquele m que depende da gravidade, e aí eu consigo calcular a gravidade através desse m, tá, pessoal? Então, esse foi o ajuste linear para o meu gráfico, tá?
Vocês percebem aí que nem todos os pontos ficam bem ajustáveis, tá? Mas isso aqui é como se fosse uma média, tá? Então, vamos para... Sabendo que o valor agora, o M, né, é igual a 2,02, tá? A gente consegue obter o valor lá da gravidade, tá? Que já vai ser em metros por segundo ao quadrado. Vamos ver quanto é que vai dar esse valor? Eu sei que vocês estão curiosos. Vamos para lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, pessoal, voltando aqui para a tabela, né? A gente já encontrou o valor de M, né? O valor de M a gente sabe que é 2, deixa eu revisar ali, vocês sabem do outro vídeo, é 2,0268, né? Vou botar só 2,03 já é suficiente. Vou colocar aqui no valor de M, é 2,03, tá? O valor de 4π ao quadrado a gente pode calcular aqui, eu boto igual a 4 vezes 3,14, tá? No Excel, para fazer o quadrado, você tem que fazer assim, tá? Você bota um circunflexo e bota o valor de 12 e já dá o valor quadrado. Tá 39,43. Podem testar aí na calculadora de vocês. Você vai ver que 4π ao quadrado, 34,43. O valor de m ao quadrado é só pegar aqui, que é, o valor de m ao quadrado é igual a esse valor de m elevado ao quadrado, tá? Então, a gente faz assim, né? Então, vai dar 4,12. Tá? Pode calcular aí na calculadora de vocês. E o g vai ser igual a essa equação aqui. Né? G é igual, que foi a fórmula anterior que a gente obteve, igual a 4π ao quadrado. 4π ao quadrado já está aqui. Tá? Essa linha G, essa linha J, dividido pelo valor de m ao quadrado, que é esse valor aqui. Né? Então, vamos ver quanto é que vai dar a gravidade. Olha a gravidade quanto foi que deu. 9,57 metros por segundo ao quadrado. Que está muito bem, né? Está muito boa, né? Com relação ao que é dado por experimentos mais robustos, tá, pessoal? A gravidade que é dada por experimentos mais robustos é 9,82 metros por segundo ao quadrado. A nossa, ela deu esse valor aqui, ó, G igual a 9,57 metros por segundo ao quadrado. Só um pouquinho menor daquela dada experimentalmente, por experimentos mais robustos aí por cientistas, tá? Então, nosso experimento foi muito bom. Valeu, pessoal. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? No nosso encontro de sexta-feira, mas é basicamente assim que a gente faz uma análise de dados, tá? Para obter valores de grandezas físicas, né? A gente observa os dados experimentais, colocamos em um programa para fazer um ajuste. Dependendo do comportamento da curva, que é os dados experimentais, a gente faz um ajuste. Por exemplo, o nosso comportamento foi linear, a gente fez um ajuste linear, obtivemos a inclinação dessa reta. Dentro dessa inclinação da reta, a gente tinha informações sobre a gravidade e a gente calculou através da inclinação da reta, que foi o m, a nossa gravidade, beleza? E a gente vai tirando mais dúvidas sobre isso na sexta-feira, mas não se preocupe, você não vai precisar apresentar nenhum cálculo desse, tá? Só dizer que, através do período de oscilação T, né? A gente sabendo o período de oscilação T, a gente obtém um valor de uma quantidade física que é muito importante na nossa vida, que é a gravidade nas proximidades da superfície da Terra. Beleza, pessoal? Abraço e até mais.